Agora vamos falar das atividades econômicas. Vamos começar pelo extrativismo. Mas antes de falarmos do extrativismo, temos que falar dos recursos naturais. Recursos naturais é tudo aquilo que a natureza produziu e oferece para o homem para ser utilizado. Os recursos naturais são divididos em renováveis, aqueles que tendem a ser infinitos, e os não renováveis, aqueles que têm um fim previsto, são aqueles finitos que vão acabar num período de tempo relativamente curto. Recursos naturais: a água, o solo, os minerais, os seres vivos. Tudo isso são exemplos de recursos naturais. O extrativismo nada mais é do que a retirada dos recursos naturais. E nós temos três tipos de extrativismo. O extrativismo animal, que é a caça e a pesca. E nós temos basicamente dois tipos de pesca. A pesca artesanal, com pouco utilização de modernas tecnologias, e a pesca comercial ou industrial, que é a pesca em grande escala, utilizando tecnologias modernas, como sonares para detectar os cardumes. Extrativismo vegetal é a retirada de recursos naturais de origem vegetal, ou seja, as plantas. Apenas a nível de curiosidade, o extrativismo vegetal do açaí. Principais destinos do açaí do Pará: São Paulo, Rio e Minas. Destinos da exportação do açaí do Pará. Um ponto interessante com relação ao extrativismo vegetal são as RESEX. O que é RESEX? É reserva extrativista. O que é uma reserva extrativista? É uma unidade de conservação de uso sustentável, em que o governo federal, a União, eles vão delimitar uma área para as populações tradicionais poderem extrair os recursos naturais que existem ali naquele espaço sem destruir, sem degradar o meio ambiente, como castanheiros, seringueiros. Os principais produtos da atividade extrativa vegetal no Brasil: a exploração madeireira é a principal. Já a coleta de outros produtos vegetais nativos, como látex, babaçu, carnaúba, castanha, açaí, piaçava, também são exemplos de atividade extrativa vegetal que causam pouco impacto ao meio ambiente. E também são atividades que contribuem pouco para o PIB, ou seja, para o Produto Interno Bruto, para as riquezas produzidas do país. Extrativismo mineral, por sua vez, é retirar, principalmente do solo, subsolo e das rochas, os minerais, ou seja, elementos, substâncias que são fonte de matéria-prima para a produção de muitas coisas do nosso dia a dia. Eu costumo dizer que o que não é ser vivo, como animais e plantas, vai ser mineral. Petróleo é um mineral, ferro, a água. O extrativismo mineral ele também pode ser dividido em dois. O extrativismo mineral tradicional ou garimpo, é aquele em que a retirada dos minérios ocorre com pouca tecnologia, e o extrativismo mineral moderno industrial é aquele com amplo uso de tecnologias e máquinas. Mineral são os elementos químicos, as substâncias presentes nas rochas. Quando esse mineral é explorado economicamente, retirado de uma grande jazida, ele ganha o nome de minério. E os minerais eles são divididos em dois: minerais metálicos e minerais não metálicos. Os minerais metálicos são aqueles utilizados na produção de metais. Então, qual a diferença de minerais metálicos e não metálicos? As diferenças estão em várias propriedades físicas e químicas que vão diferenciar esses minerais. Por exemplo, os minerais metálicos são geralmente bons condutores de calor e eletricidade, e já os minerais não metálicos não são bons condutores de calor e eletricidade. Aqui os principais minerais metálicos e os metais obtidos. Então, por exemplo, mineral metálico hematita é utilizado para produção de ferro. Cassiterita, produção de estanho.
encontramos o estanho nas latas de ervilha, milho verde, sardinha. A bauxita é um mineral metálico que vai produzir o alumínio. A calcopirita, mineral metálico, e o metal obtido é o cobre. Os minerais não metálicos são encontrados principalmente em rochas sedimentares e não apresentam metais em sua composição. A areia, o sal são exemplos de minerais não metálicos. Vamos conhecer alguns minerais não metálicos e os produtos obtidos. Da mistura da argila e do calcário é produzido o cimento. Tem ampla utilização na sociedade. Argila, feldespato e sílica produz a cerâmica. A gipsita produz o gesso. Dentre os minerais não metálicos, existem aqueles de origem orgânica, formados de restos de animais e plantas, como os minérios fósseis, que possuem boa capacidade de combustão. Exemplo desses minerais não metálicos de origem orgânica, ou chamados de minérios fósseis ou combustíveis fósseis, carvão, o gás natural, carvão mineral e o petróleo. Aqui uma ilustração do petróleo. Tem ampla utilização na sociedade nos dias de hoje. Principais minérios extraídos do Brasil: ferro, bauxita, manganês e nióbio. Extrativismo predatório, seja ele animal, vegetal ou mineral, é aquele sem respeitar o meio ambiente, é a retirada indiscriminada de recursos da natureza, podendo ser recursos minerais, animais ou vegetais. Ou seja, quando há a pesca sem respeitar o período da piracema, é extrativismo predatório. O que é a piracema? É o período em que os peixes estão se reproduzindo. Então, quando esse extrativismo é feito de forma a degradar, destruir o meio ambiente, a devastar, chamamos de extrativismo predatório.